Paz, Senhor, irmãos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo. Alguns me chamam de Dudinha, Duda. Eu toco bateria aqui na igreja. É bom falar porque às vezes tem alguém aqui que não me conhece, né? Então eu sou aqui da igreja desde que eu nasci, graças a Deus, que eu amo muito essa igreja, como eu sei que vocês também amam. E é um grande privilégio, um grande prazer estar trazendo a palavra aqui para todos os irmãos. Eu queria só, antes de fazer a leitura, hoje à tarde eu estava orando, né, com relação a hoje. Eu já tinha uma pregação, assim, um tema específico, né? Mas Deus me pediu para falar uma coisa para os irmãos. E eu estava ali, era num parque, na verdade, né? Eu estava ali admirando a natureza, as coisas que Deus faz. Aí, de repente, Deus me deu essa palavra e falou, eu quero que você fale isso para a minha igreja. Eu falei, mas Deus, eu já tenho minha pregação prontinha, pai. Ele falou, calma, é só um a mais aí, né? Só um brinde aí, né? Para a minha vida e para dos irmãos, que é uma palavra maravilhosa, né? Primeiro que aqui em Salmo 65:4, está escrito assim, como são felizes aqueles que o Senhor escolhe e traz a ti para viverem nos seus átrios. Nós transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Então, primeiro que aqui está falando, como são felizes aqueles que Deus escolhe para estar aqui na casa dele. E aqui a gente tem alguém que é feliz aqui que está na casa dele? Amém, irmãos. Primeiro, é muita bênção, né? A gente foi escolhido. Deus, a palavra de Deus fala que Ele nos escolheu primeiro. E Ele escolheu cada um de nós a dedo. E hoje a gente pode falar, como eu sou feliz, porque o Senhor me escolheu para habitar e para viver na presença dEle. E por isso eu vou transbordar de bênçãos que saem da casa de Deus. Então hoje a gente vai ser transbordado de bênção. Eu creio nisso. Sabe, uma coisa que Deus tem me falado é que aonde Deus está, nunca fica sem acontecer nada, sabe? Aonde Deus está, sempre acontece alguma coisa. E se a gente está aqui hoje, Deus tem alguma coisa para fazer nesse lugar. E a palavra que Deus me deu, está aqui no Salmo 23. Eu abri lá e falei, pô, Salmo 23 eu já li 500 vezes. Mas às vezes a gente não presta tanta atenção em algumas coisas, né? Pelo menos eu às vezes não presto. E aqui, no versículo 6... é a palavra que Deus pediu para eu falar para todos os irmãos e para mim também, né? Certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei e viverei na casa do Senhor enquanto eu viver. Deus pediu para eu falar isso para vocês, meu filho. Certamente que a minha bondade e a minha fidelidade estarão com você todo santo dia. Todo dia da sua vida. Eu não sei como é que você está, se você está mal, se você está sofrendo, se você está num momento que está mal com Deus, se está com um pouco de frieza. Mas o que eu sei é isso, que Deus pediu para você prestar atenção nisso, sabe? É porque foi muito claro para mim. Eu tenho muito temor, assim, de falar, Deus falou, assim diz o Senhor. Eu fico muito com o pé atrás, assim, porque às vezes pode ser uma emoção nossa. Mas isso foi muito claro, e Deus pediu para falar que certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida. E sabe o que é legal, irmãos? Eu cheguei em casa, daí eu fui ver esse versículo aqui em outras versões, né? E eu fui ver, eu tenho uma Bíblia lá em casa que ela tem as linguagens originais, né? Hebraico e grego. E eu fui ver que o verbo aqui, e depois eu até fui conferir no estudo aqui do rodapé, né? O acompanharão, o termo original, na verdade, é perseguirão. Então, Deus está te falando que tenha certeza que a minha bondade e a minha fidelidade vai perseguir você todo santo dia. E onde você estiver, ela vai te alcançar, porque ela corre mais que você. Amém, irmãos? Os irmãos, fechem seus olhos, por favor. Pai Santo, nós queremos te louvar, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom, ó Pai. Certamente que a sua bondade e a sua fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado por isso, Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, que a sua bondade, a tua fidelidade, ó Pai, estejam sobre nós hoje, porque hoje é mais um dia. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar, ó Pai, através da tua palavra, ó Pai. Eu te peço, Pai, prepara cada coração, ó Pai, a começar pelo meu, ó Pai, para que a gente viva
essa joia que é a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que caia em terra fértil tudo que vai ser dito aqui, Pai. Eu te peço, Pai, abre nossa mente, abre nosso coração, ó Pai, não a nossa memorização apenas, ó Pai, mas, Senhor, que a gente venha viver, ó Pai, isso que a gente vai ler aqui, ó Pai, isso que a gente vai meditar nessa tarde, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir para os irmãos abrirem Mateus, capítulo 10, versículo 24. Assentados mesmo, são só 2 versículos, fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor, no versículo 25. A gente vai falar um pouco hoje sobre isso, sobre discipulado e o nosso mestre. Alguns dias, algumas semanas atrás, eu estava a gente foi passar um fim de semana no sítio de uma irmã aqui da nossa igreja. E lá a gente fazia uns cultos, né? Todas as noites. E a gente estava conversando ali. E chegou um momento que a gente estava falando sobre as coisas de Deus e tal. E a gente se perguntou, né? Na verdade eu perguntei, né? Quem da Bíblia você gostaria de ter sido? Não sei se você já se perguntou isso, já teve essa curiosidade, talvez. Qual o personagem da Bíblia que você gostaria de ter sido? Sabe, tem Moisés. Moisés abriu o mar. Moisés é demais, né? A Bíblia fala que não havia nenhum homem tão manso na face da terra quanto ele. Eu gostaria de ser assim, manso como ele, né? E o melhor ainda, fala que ele era tão amigo, tão íntimo de Deus, que ele falava com Deus face a face, como se fala com um amigo. Eu gostaria muito de falar face a face com Deus, como se fala com um amigo. Aí alguns falaram, Elias. Elias também é maravilhoso, né? Elias, unção tremenda na vida daquele homem. Cada milagre maravilhoso, ressuscitar os mortos, fazer sair, cair fogo do céu. Algumas mulheres falaram, eu gostaria de ter sido Esther. Porque Esther era uma mulher íntegra, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher que fazia aquilo que é correto. São várias pessoas, né? Uma pessoa que eu admiro muito na Bíblia é Davi também, né? Porque Davi, se você for analisar a vida dele, ele fazia muita besteira. Só que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era que nem a gente, assim. Ele fazia muita besteira, né? Mas a gente tem que copiar o outro lado também. Ser um homem segundo o coração de Deus. Ter um coração, sabe, que se arrepende. Um coração que erra, mas vai lá aos pés do Senhor e pede perdão e muda. E são várias pessoas, né? A gente comentou sobre Salomão também, que era o homem mais rico, mais sábio, mais poderoso, mais famoso que havia lá no Oriente, e provavelmente no mundo, porque as coisas assim, né? A coisa principal do mundo se concentrava ali no Oriente. Então ele era o cara mais rico do mundo. Tem Jó, né? Jó ninguém gostaria de ter sido, né? Não, mas ele teve tudo restituído. Não, mas eu não gostaria de ser como Jó, né? Esse eu abro mão. Mas é engraçado que eu fiz essa pergunta para eles e falei, quem você gostaria de ter sido da Bíblia? Mas uma ressalva, não vale Jesus. Não vale falar Jesus. Esses dias eu estava com curiosidade, eu entrei na internet lá para ver quais são as praias mais bonitas do Brasil, né? Eu vi lá, praia de, não sei, agora eu não lembro o nome de nenhuma, mas tem um monte lá em Pernambuco, Bahia. Eu olhei e falei, poxa, não tem nenhuma praia de Fernando de Noronha aqui? Porque Fernando de Noronha é o nosso grande orgulho, né? A ilha brasileira lá que é maravilhosa e vem gente do mundo todo para mergulhar lá. Daí eu vi uma ressalva lá embaixo. Essa pesquisa não considerou as praias de Fernando de Noronha, porque senão as outras não iam ter como competir, né? E eu falei, você pode escolher qualquer pessoa, quem que você gostaria de ter sido, mas não vale Jesus, que aí é apelação. Aí não dá. Por quê? Porque na boa,
não tem ninguém que eu queira ser igual mais do que Jesus. E quanto a você, eu também creio que não tem ninguém que você queira ser tanto como Jesus, sabe? Olhar, quando você vê ele assim, ele é um exemplo para tudo, sabe? Tudo que ele fazia era perfeito. Tudo o que ele pensava era perfeito. Tudo o que ele agia, a forma com que ele falava, a ocasião, ele sabia como fazer exatamente tudo na hora certa. E a gente tem que ter essa referência. Eu tenho que ser como Jesus. Por quê? Porque o que a gente leu aqui? O discípulo não está acima do seu mestre. Basta a ele ser como o seu mestre. Né? A gente tem que ser como o nosso mestre. O discípulo, o que é o discípulo? É aquele que é instruído, aquele que aprende, aquele que ouve. Né? A gente tem aqui na igreja o discipulado. Discipulado, o adolescente, jovem ou quem for, vai lá e o discipulador ensina as coisas da palavra. É isso, isso você faz aqui, o correto nessa situação é isso. E o discípulo, ele não vai procurar uma pessoa que ele não admira, né? Eu não vou ser discipulado por, sei lá, alguns políticos aí, que a gente sabe que não são muito bons, né? Eu não vou ser discipulado por um Fernandinho Beiramar. Eu vou ser discipulado, eu quero ser discipulado por uma pessoa que eu admiro. Esse aqui, eu quero aprender dele. E nós somos discípulos de Cristo, que é o nosso mestre. E a tendência, né, o normal, é que o discípulo queira ser como mestre. E é por isso que, sabe, talvez, não sei se você já foi logo de cara na resposta, não, eu queria ser que nem Jesus. Mas isso é o mais esperado de um cristão. Eu quero ser que nem Cristo. Eu quero ser exatamente como ele é. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero falar o que ele fala. Mas tem Salomão que era rico. Não, eu não quero dinheiro. Eu quero ser igual a Jesus. Sabe? Discípulo é aquele que é instruído por alguém. Aquele que segue as doutrinas de outro. Né? A gente pode discipular uma pessoa profissionalmente. Eu sou discípulo de algum cara famoso aí, o Roberto Justus, né? Aí a gente não usa tanto, é que a palavra discípulo é uma coisa mais cristã, assim, né? Mas é ser um aluno, sabe? Eu vou sugar tudo que o Roberto Justus faz. Ou ministerialmente, ou musicalmente. Não, eu vou sugar tudo que aquele músico faz, que eu quero ser bom que nem ele. Nós somos discípulos de Cristo. Eu e você somos discípulos de Cristo. Então a gente tem que ter o desejo de ser como Ele. Isso tem que arder em nós, sabe? Outra pergunta que às vezes a gente acaba se fazendo, né? Pelo menos eu me faço muito. Se Jesus chegasse agora e falasse, você tem direito a um pedido. O que você quer? Alguns espertinhos vão falar, né? O meu pedido é que eu tenha outros 3, né? Mas não vale. Só tem um pedido. Qual seria o seu pedido? Eu quero ter muito dinheiro. Eu quero ter muita fama. Eu quero que o meu ministério seja o mais próspero de todos. Ou, Jesus, eu quero ser que nem você, porque isso está bom demais para mim. Se eu for que nem você, a minha vida vai ser perfeita. Porque Ele é perfeito. Sabe, o homem, ele tem essa necessidade de ter uma referência, sabe? Eu não sei se você já se inspirou em alguém, né? Eu me lembro que o pastor Davi fala, né, que quando ele era jovem, ele se inspirava, eu não lembro o nome da pessoa, mas ele falou que, ele via aquele cara pregando nas multidões e ele fazia tudo igual. Não, como que ele abre o culto? É assim, tá. Ele fala que até o relógio, né? Ele usava o relógio, acho que no braço esquerdo. Quando ele viu que o cara usava no direito, ele começou a usar o relógio no braço direito, sabe? Começou a copiar. Por quê? Porque a gente tem necessidade de referência em algumas coisas, sabe? E principalmente, assim, algo visível. Né? A nossa grande referência é Jesus, mas às vezes a gente tem necessidade de ter uma pessoa para a gente olhar e aprender com ele, sabe? Por exemplo, eu tenho... Ultimamente, assim, eu tenho estudado sobre apologética cristã, que é o que eu quero ser bom, sabe? Apologética cristã é você saber defender a fé cristã contra aqueles argumentos dos ateus, argumentos de agnóstico, e gente que fala, não, Deus existe, isso é uma irracionalidade tremenda. Irmão, não é. Não é. E um dos caras que eu mais admirava chamava Vincent Cheung. Ele era muito bom. Ele, sabe, ele chegava e fazia debate, e ele discutia e tal, e sempre ganhava os debates. Só que à medida que a gente vai conhecendo a pessoa, né, parece que quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai vendo os defeitos, né?
Aí chegou uma hora que eu comecei a ver tanta coisa ruim nele que eu desanimei. Aí, depois, atualmente, assim, né, eu tenho uma referência, que é um homem chamado William Craig. Will Craig, que ele é um apologeta cristão, lembrando que apologeta é aquele que defende a fé cristã, tá? Inclusive, eu acho que isso é importante para toda a igreja saber. Não tem muito a ver com o meu estudo aqui, com a minha pregação, mas vamos abrir um parênteses aqui. A gente está acostumado a ver, principalmente na internet, né, que cada um fala o que quer e ouve o que não quer. A gente está acostumado a ouvir muita gente humilhando o crente, né? Você vai lá no YouTube, aí tá lá, ateu humilha não sei o que lá. Ah, crente são as pessoas mais irracionais do mundo. Ah, gente crente só se baseia na fé porque é ignorante e não sabe pensar. Irmão, eu quero te alegrar hoje. Eu quero te dizer que no ambiente acadêmico, estou falando assim, coisa séria, nenhum ateu ganha de um cristão num debate. Seja científico, seja filosófico, seja o que for. A gente está acostumado a ver essas besteiras, sabe? Tipo, porque às vezes a gente não está preparado. E às vezes o ateu se prepara muito. E aí ele manda um argumento que a gente fala, os jovens, quebra as pernas. A gente, tirou meu chão, não sei como sair dessa. E aí a gente começa a pensar, puxa, acho que o cristianismo é uma grande racionalidade, ainda bem que é pela fé. Ah, Deus, eu creio, para mim não faz nenhum sentido, mas eu creio. Irmão, faz todo o sentido do mundo você crer que existe um Deus. Faz todo o sentido do mundo você crer que Deus é real, que Ele é fiel, que Ele vive, que Ele criou o mundo. E por que eu estou falando isso? Porque eu disse, né? Porque para mim é importantíssimo um cristão saber disso. A gente vive pela fé. O justo vive pela fé. Se não tivesse esses debates, ou se um cristão perdesse, eu viveria pela fé. Mas eu estou falando isso para você fortalecer a tua fé. Esse William Craig, ele é considerado o maior apologeta cristão do momento, assim, né? E no mundo existem 4 ateus principais. Eles são chamados de os 4 cavaleiros do ateísmo. Dá até medo, né? Meu Deus, eu que não quero discutir com um cara desse nunca. 3 se recusam a debater com esse Will Craig, porque sabe que não vai ganhar nunca. E um teve coragem. Um chegou e falou, não, eu vou debater, eu quero ver esse Will Craig aí, qual que é o argumento para ele falar que o cristianismo faz sentido. Irmão, foi uma humilhação para ele. Uma humilhação, que tanto que no site dele chama Hitchens, o nome do cara. Como eu disse, irmão, isso aqui é um parênteses, é que eu queria compartilhar isso, que eu gosto muito de compartilhar isso com as pessoas. Para alegrar a gente, que nós somos cristãos e somos inteligentes. Esse Hitchens, ele foi debater com esse Will Craig aí, e um cara ateu, seguidor do Hitchens, falou, Hitchens, lá no site dele, né? Eu nunca vi um ateu ser tão humilhado assim. E o que ele fez com você é como um pai que desce a lenha numa criança inexperiente. Sabe, eu achei o máximo, né? Não que um pai que desça a lenha, né? Que isso não é certo. Mas o termo que ele usou, sabe, ele falou, você, que é considerado um dos 4 maiores ateus do mundo, apanhou feio, ridiculamente, foi humilhado numa faculdade, num debate acadêmico por um cristão. Tá bom, irmão? Eu só queria compartilhar isso, espero que vocês se alegrem com isso. Nós somos cristãos e nós somos inteligentíssimos. Porque Deus nos dá inteligência. Então a gente não vive uma fé irracional, sabe? Ah, não, eu creio. Não, mas Deus existe. Não, mas eu tenho que crer e eu acho que existe. Não, existe. E não só pela fé, mas pela racionalidade, pela lógica, pela filosofia, pela ciência, pela biologia, pela arqueologia, por tudo, todas as coisas que envolvem assim a ciência, o cristão que realmente estudou ganha do ateu. Então por que eu estou falando isso? Porque esse cara é uma referência minha, Will Craig. Eu estou tentando sugar tudo dele. Só que ele ainda não é meu mestre. Por quê? Porque eu sou discípulo de Cristo. Eu posso até ver esse Will Craig como um cara inteligentíssimo, um cara que é bom demais, um cara que é cheio de Deus, um cara que é cheio de conhecimento, cheio de estudo, mas ele peca. E eu não quero que o meu mestre peque. Eu quero que o meu mestre seja santo, perfeito e Deus. E só tem um, irmãos. E ele é o nosso mestre.
E aí a gente tem que pensar, tá, eu quero ser como ele. O que eu tenho que fazer? Eu quero ser como o meu mestre. Primeira coisa, se você quer ser como o mestre, você tem que primeiro ser um discípulo aprovado pelo mestre. Eu quero aprender do Craig aí. Eu vou sugar tudo que ele fala. Eu vou sugar tudo que ele ensina. Eu vou prestar atenção em cada palavra dele, em cada argumento, porque eu quero vencer. Na Bíblia, na vida cristã, ou na vida em geral, eu quero ser como Jesus, eu tenho que sugar tudo dele. Eu tenho que aprender tudo que ele tem para me ensinar. Sugar, que eu falo assim, né? Absorver aquilo que ele ensina, né? Então, beleza, a gente já sabe disso. Eu quero ser como Jesus, eu tenho que fazer o que ele faz. Mas espera aí, fazer o que ele faz é muito difícil, é muita coisa, eu tenho que fazer tudo que a Bíblia fala. Quantas leis existem na Bíblia? Quantas regras existem lá no Antigo Testamento? No Novo Testamento? Eu não consigo decorar, irmãos, fica tranquilo, porque Deus sabe que nenhum homem consegue cumprir todas as leis, só um, que é o nosso mestre. Só ele conseguiu. E a gente não consegue, sabe, decorar tudo. Não, eu tenho que decorar Levíticos, eu tenho que decorar Deuteronômios, eu tenho que decorar todas as leis, eu tenho que decorar todos os princípios, eu não posso nunca fazer isso, nunca fazer aquilo. É muita coisa. E Jesus sabe que é muita coisa. Então, ele nos deu uma dica, sabe? Ele nos deu a principal lição dele. E o tema da minha pregação hoje é a maior lição. Qual que é a maior lição que Jesus tem para nos dar? É isso que a gente vai ver. Quero que vocês abram, por favor, no Evangelho de João, capítulo 13. Começando no versículo 33. Diz assim: meus filhinhos, eu estarei com vocês só mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora eu digo para vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E o versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso o que, Jesus? Se vocês amarem uns aos outros. Se você amar uns aos outros, você vai ser reconhecido como meu discípulo. Como é que chama o discípulo de Cristo? Cristão. Você quer ser visto como um cristão, irmão? Você quer ser reconhecido? Você quer que alguém olhe para você e fale, esse é cristão, esse é cheio de Deus, esse é um homem de Deus, esse é um homem que segue realmente Jesus Cristo. Se você quer isso para a tua vida, Jesus deu a definição de um cristão é aquele que ama aqueles que amam uns aos outros. Sabe? É isso que define um cristão. E é engraçado que eu acho que eu aprendi isso meio cedo. Logo que eu me converti, eu converti assim, né? Como eu disse, eu nasci na igreja, mas teve um momento assim que a gente tem aquele encontro com Deus, né? Eu me converti e eu comecei a admirar algumas pessoas, sabe? Que eles são conhecidas como aquelas pessoas do manto, né? Nossa, é o Xenébrias, aquele sapatinho e tal, aquele é cheio da unção. Nossa, eu quero ser como ele. Eu quero ser como aquela pessoa. E eu me empolgava, sabe? Eu sentava aí e meu olho até brilhava. Nossa, como eu quero ser desse jeito aí. O que eu tenho que fazer? Até que chegou um dia que eu tomei vergonha, né? E fui lá ver. E falar com a pessoa, né? Eu perguntei, como que você consegue e tal? Você é tão cheio de Deus, você é uma pessoa assim tão maravilhosa. E a pessoa foi tão estúpida. Essa é a palavra mesmo. Foi tão ignorante, sabe? Orgulhosa, soberba, sem graça, sabe? Acabou. Para mim, perdi toda a admiração pela pessoa. Mas, o cara era mau manto, o cara só
só nas revelações, só na visão, um falava em língua aqui, o outro já interpretava lá e voltava para ele, sabe, uns negócios. Mas foi só abrir a boca que você vê que... E ali que Deus começou a me ensinar isso, sabe? Por isso que eu disse, né? Na verdade eu aprendi isso logo cedo, porque eu tomei uma na orelha, né, de um, e aí eu aprendi, né, dona Leia? Eu aprendi. E desde aquele dia eu comecei a entender que você não tem que admirar uma pessoa. Você pode admirar. Era admirável aquela pessoa? Era. O ministério dele era legal? Era. Ele era uma pessoa cheia de Deus? Talvez era, não sei. Mas você tem que admirar uma pessoa quando você vê amor na pessoa, irmão. Sabe por quê? Porque é pelo amor que um discípulo é reconhecido. Não é pelo poder que ela parece ter. Não é pelo, nossa, ela fala em línguas, em 859 línguas. Ela já curou 849 pessoas. Isso é admirável? É. Mas o que define um cristão é o amor. Jesus não falou assim, ó. Eu falei, né, que é a principal lição, por quê? Primeiro porque Jesus estava subindo. Imagina que eu falei 1 milhão de coisas aqui. No final dessa pregação mesmo eu vou fazer um resumo disso aqui, né? Por quê? Porque se eu fico falando 40 minutos aqui, vocês não vão decorar tudo que eu falo em 40 minutos. Então a gente resume. E Jesus fez um resumão. Ele falou para os discípulos, eu vou subir agora. Eu vou voltar para o Pai. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas eu quero que uma coisa fique na sua cabeça. Ame uns aos outros. Ele podia ter falado, eu vou subir. Mas eu quero falar uma última coisa. Ai de você se não curar paralítico. Podia ter falado? Podia. Isso é coisa típica de um cristão? Deve ser. Porque a Bíblia fala que a gente tem que curar. Tem que orar. E o enfermo vai ser curado. Mas ele não falou isso. Ele não falou, eis que estou subindo e voltando para a glória. Mas agora eu quero te lembrar do principal. Fale em línguas. Porque crente que não fala em língua não pode ser reconhecido como meu discípulo. Não foi isso que ele disse. Ele falou, eu vou subir. Pode ler aqui, né? Meus filhinhos, eu vou estar com vocês só mais um pouco. Vocês vão procurar e eu não vou mais estar, porque para onde eu vou vocês não podem ir. Mas eu vou deixar um novo mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês precisam amar uns aos outros como eu vos amei. E com isso todo mundo vai saber que você é meu discípulo. É com isso. É engraçado que na Bíblia tem 2 coisas, né? A Bíblia fala sobre 2 coisas que o cristão é reconhecido. Uma é o amor. E a outra são os frutos. E é um pouco, acho que um pouco antes aqui. Não, um pouco depois, na verdade. Não, Mateus 7:20 fala assim, assim como aquele lá que a gente acabou de ler fala assim, assim eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos, se você amar. E agora aqui no 7:20... está escrito assim, e assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Ele está falando, né, sobre as árvores e os frutos, ele está falando que as pessoas vão reconhecer a gente pelos frutos que a gente dá. Só que aí você pergunta, que fruto, né? Que seria esse fruto? Particularmente, irmãos, não vou dizer que isso é isso, mas eu acho, tá? Que o fruto é o fruto do Espírito, irmãos. Eu tenho essa ideia, assim, porque primeiro, o comum é alguém pensar, não, fruto é quando você cura, fruto é quando você faz isso, fruto é quando você faz uma maravilha, fruto é quando você está cheio de Deus e você expulsa um demônio. Mas para mim, na prática, isso não funcionou. Por isso que eu falei, irmãos, essa é a minha definição, sabe, a minha concepção da coisa. Primeiro porque para mim, na prática, eu vejo muito mais de Deus, uma pessoa que eu conheço, que eu vejo amor e falo, meu, que cara amável, que cara cheio do fruto do Espírito, do que algumas pessoas famosas que estão aí na mídia fazendo milagres. E segundo, porque nesse mesmo capítulo, Jesus chega e fala, vocês têm que dar fruto. E lá no final, lá do capítulo, que eu já tirei agora da Bíblia aqui, mas está escrito que muitos de vocês vão curar. Jesus, eu curei. Jesus, eu fiz isso. Jesus, eu expulsei 550 demônios. Jesus, eu exorcizei não sei o quê. Jesus, eu fiz paralítico andar. E Jesus vai falar o quê? Desculpa, mas eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Não, mas como? Se eu curei?
Muitos curam. Por isso que eu acho que fruto aqui é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5, 22 ou 21. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Varia de acordo com a tradução. Algumas trazem palavras mais difíceis, né, por causa da linguagem mais formal. Mas isso é o fruto do Espírito. É o quê? O que é o fruto do Espírito? É aquilo que nasce na pessoa. É engraçado que lá ele fala, as obras da carne. Por quê? Porque a obra é algo que você faz. Não, eu sou obreiro e eu faço uma obra. Agora, fruto simplesmente nasce. Você não planta uma batata e começa a puxar lá para ela nascer logo. Vai, nasce logo batata. Não, é uma coisa que nasce. E é fruto do Espírito por quê? Porque a partir do momento que você está cheio de Deus, o Espírito vem morar em você. E se ele está em você, é natural não, é espiritual na verdade, né? Que o fruto do Espírito venha à tona. E aí do fruto do Espírito, por que isso para mim é um sinal de cristianismo? Porque, se eu demonstro o fruto do Espírito é porque eu estou cheio do Espírito. E se eu sou cheio do Espírito é porque eu sou um discípulo de Cristo. Tá? Não quero de forma alguma dizer, não, essas outras coisas não importam. Isso é mais importante, não, eu tenho que curar, eu tenho que fazer isso. Tem. Eu tenho feito? Não, pouquíssimo. Acho que eu nunca vi na minha vida um paralítico andar. E vou ver um dia, eu creio nisso. Mas até hoje ainda não vi. Mas essa não é minha prioridade no momento. Por quê? Porque a própria Bíblia fala. Se você pegar lá 1 Coríntios 12, ele começa a falar sobre alguns dons e tal. E aí no último versículo, ele fala assim, existem dons de cura, dom de operação de maravilha, dom de interpretação de línguas, dom de não sei o quê. E lá no final do capítulo, ele fala assim, mas agora vem cá, eu vou mostrar para vocês um caminho que é muito mais excelente do que tudo isso. E ele começa a falar sobre o amor. Irmãos, é tão claro isso, né? Jesus ter falado isso de uma forma tão aberta. Sabe, não tem como você interpretar errado. Ele fala, você é um discípulo, o discípulo ele é reconhecido pelo amor. Por que a igreja tem uma imagem tão ruim hoje? Porque tenta de tudo. É muito dízimo, é falso milagre, não sei o quê. É amor que o mundo precisa, irmão, e Jesus sabe disso. E ele falou, você só vai ser reconhecido se você tiver amor, mas a gente tem tido amor. A própria Bíblia fala, para que você está buscando? Não fala, mas dá a entender, para que você está buscando tanto dom, se tem um caminho muito mais excelente, que é o maior mandamento, que é o novo mandamento, que é o amor. Sabe, tinha um tempo que eu e meus amigos, na verdade aqueles dois ali no primeiro banco, a gente orava todo sábado de manhã lá no Pico, né? Irmãos, a gente é um pecador miserável, mas às vezes a gente acerta, né? E a gente estava indo lá no Pico e a gente orava, e Deus é muito bom e nos abençoava. E eu comecei a orar muito, sabe? Deus, eu quero dons. Nós três, né? Começamos, eu quero dons, eu quero dons, eu quero dons, eu quero teu poder. Deus, eu quero teu poder, eu quero ter poder. Eu sou teu filho, eu quero ter poder. E eu nem falei para eles, acho. Mas um dia eu estava orando e falei, Deus, por que é que o Senhor não me dá o seu poder? E Deus me falou, porque você ainda não tem o meu caráter. Não queira ter o poder de Deus enquanto você não tiver o caráter dele, irmão. Não queira ter unção, porque senão você vai se corromper. Não tenha dúvida. Não queira fazer 1 milhão de curas se você não tiver amor, porque isso também pode te levar para o inferno, assim como aqueles lá. Então queira aquilo que é o mais importante. Irmãos, eu estou com um pouco de receio de dar a entender que isso não é importante. Isso é importante, mas eu não estou falando que é importante ou que não é. Eu estou falando que é mais importante e o que é um pouco menos importante. O amor é a coisa mais importante de todas. Mas como é que a gente tem sido reconhecido hoje em dia? Sabe, crente só ele acha que é certo. A igreja é uma porcaria, só para pedir dízimo. Por quê? Por que tem que ser assim? Por que a gente não pode ser reconhecido pelo amor? A gente tem que fazer isso. Sabe, a gente precisa. É isso que se espera do cristão. A gente fala, não, Deus é amor, Deus é amor. Que adianta falar que Deus é amor se o mundo não conhece esse amor? E a gente tem que mostrar o amor de Deus para o mundo.
Como? De várias formas. O que é amor? Ah, amor. Hoje em dia, parece que o amor é uma palavra meio leviana, assim, né? Tudo, eu tô amando. Eu vi uma menina e eu tô amando, tô caindo de amor por ela. Sabe? Às vezes não é isso. O amor é o que Jesus fez por nós, né? Ele fala lá, não existe maior demonstração de amor do que essa, de dar a sua vida pelas pessoas. O que Jesus fez? Ele abriu mão do céu. Ele abriu mão da glória que estava proposta para ele, de tudo que ele tinha lá, e falou, não, eu quero ir. Mas, Jesus, talvez algum anjo tenha perguntado, você vai fazer o que lá? Você está tão bem aqui, porque eu amo esse povo. Mas vai ser chato demais, você vai ficar lá 30, 33, sei lá quantos anos lá, sofrendo, e sendo humilhado, e sendo cuspido, e sendo morto. E vai ser morto. Mas eu quero, porque eu amo. Isso é o amor. E é isso que a gente tem que demonstrar para o mundo, sabe? Não aquele... eu amo, eu te amo. Não, cadê o amor? Não existe amor teórico, o amor é prático. Não existe, teoricamente eu amo, mas na prática, mais ou menos. Não, então não é amor. Sabe, o que a gente tem feito que tem demonstrado amor? E isso é a principal lição, né? Você pode falar, amar é fácil, mas tem muitas outras coisas que eu preciso fazer. Tem mais 1 milhão de leis e mandamentos na Bíblia. Tem mesmo. Só que, irmãos, todos se resumem a isso. Todos se resumem a isso. Vamos ler aqui, ó. Se vocês quiserem, não precisa abrir, eu abro aqui. Tá? Mateus 22. Fala assim, ó. Mateus 22, 36. Uma pessoa perguntou para ele, né? Mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Ou seja, qual que é o maior mandamento do Antigo Testamento? Daqueles... várias, centenas de leis e regras e preceitos. Qual que é o maior? E respondeu Jesus, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E olha o que ele fala aqui no versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia e os livros proféticos. Tudo se resume a isso. Tem acho que é Romanos 13, 9. Não, 13, 8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, porque aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei. Pois estes mandamentos, quais? Não adulterará, não matará, não furtará, não cobiçará, e qualquer outro mandamento da Bíblia, todos se resumem nisso. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, e por isso, o amor é o total cumprimento da lei. Então você não precisa pensar, eu tenho que decorar todos os mandamentos da Bíblia. Não, você tem que amar, irmão. Porque Jesus sabe que ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. E Ele morreu por nós e a graça dele nos salvou e nos comprou e nós somos redimidos e hoje somos salvos, graças a Deus. Mas por sermos salvos, a gente tem que viver isso, sabe? Essa é a demonstração de que a gente está salvo. O quê? Viver aquilo que Deus quer, e o que Deus quer se resume a isso. Por que só 2 mandamentos? Porque todo mandamento relacionado a Deus, digamos, não adulterará, não, esse não, esse é relacionado ao homem. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, tudo isso tem a ver com Deus. Se eu o amo, eu não vou ser idólatra. Se eu o amo com todo o meu coração, minha alma e meu entendimento, eu vou montar uma estatuazinha ali e vou começar a adorar ela, porque eu só amo o meu Deus. Então, todos os mandamentos relacionados a Deus se resumem nesse. E todos os mandamentos relacionados às pessoas se resumem ao outro. É como ele diz aqui. Se você ama o seu próximo, você não vai adulterar. Se você ama o seu próximo, você não vai matar. Você não vai roubar. Você não vai mentir. Então, tudo se resume nisso. O amor. Só que aí a gente se pergunta, eu tenho amado? Eu tenho amado? Como é que está a minha vida? Eu tenho sido reconhecido pelo quê? Pensa na pessoa que você conhece que mais se parece com Jesus. Pensa.
sem ser da Bíblia, hoje, viva, uma pessoa que está ao seu lado, talvez, ou que talvez até tenha morrido, mas que você conviveu com ela. Pensa na pessoa que mais se parece com Jesus. Não sei se já tem alguém direto na sua mente. Sabe, é ele. Talvez você tenha que pensar um pouco. Nossa, nunca tinha pensado nisso. É provável que essa pessoa não é a pessoa mais parecida com Jesus porque ela faz um monte de milagre. É provável que para você, essa pessoa que para você é a pessoa mais parecida com Jesus, nunca ressuscitou um morto. Mas ela tem alguma coisa, ela tem Deus, ela tem amor, ela tem unção de Deus, ela tem o fruto do Espírito, ela é amável, ela é cheia de paz, ela transmite paz, ela é humilde, ela se controla, ela tem palavra de sabedoria. Não sei, mas pelo menos no meu caso e de todas as outras pessoas que eu perguntei, realmente a pessoa que mais se parece com Jesus que eu conheço, eu nunca vi fazer um milagre. Por quê? Porque um discípulo, ele é reconhecido pelo amor. E ele pode fazer tudo isso. Ele pode fazer um monte de coisa. Mas o que define é o amor. Não sei se você chegou a essa mesma conclusão que eu, mas pelo menos eu cheguei a isso, né? A gente vê aqui em 1 Coríntios 13... Por que o amor é o mais importante? Não, isso está errado, Duda. Não. Não adianta só falar que tem amor, não, só isso. Eu preciso sim fazer 1 milhão de outras coisas. Vamos ver aqui na Bíblia. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, ou seja, dom de sabedoria, dom de conhecimento, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanha, são os dons que ele falou um pouco antes, lá em 1 Coríntios 12. Se não tiver amor, eu nada serei. E olha só, ainda que eu dê tudo o que eu tenho aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vai valer. Então a Bíblia está repleta de palavras, sabe, que falam sobre isso. Que o mais importante é o amor. Eu já estou com o tempo estourado, mas mais 5 minutinhos, irmãos. Isso é o mais importante. E não tenha dúvida disso. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Quando você puder, dá uma lida em 1 Coríntios 13... E lá em Gálatas 5, que é o trecho que fala sobre o fruto do Espírito. Eu creio assim, que a palavra de Deus é como se fosse um espelho que reflete aquilo que Jesus é. E a gente vê aqui na palavra, a gente vê o que é que a gente está diferindo dele, o que a gente está sendo diferente de Jesus, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa acertar. Quando você puder, vai lá e dá uma olhada. Não se preocupa tanto, não, eu quero ser reconhecido porque eu quero ser a pessoa mais famosa, mais poderosa ministerialmente do mundo. Não se preocupa com isso. Queira isso, talvez. Não, fama não é alguma coisa que nem precisa ser almejada, na verdade. Mas ter poder e essas coisas, queira isso. Mas não se esqueça que você nasceu para expressar o amor de Deus, irmão. Tem um cara que chama John Blanchard, ele falou que o amor é a marca registrada do cristão. A Bíblia fala lá em Cantares, né? Que a bandeira do Senhor é o amor. Tem até um cântico que a gente fala, né? A bandeira sobre mim é o amor. Então a gente tem que levantar essa bandeira. Porque se eu sou do exército de Deus, eu tenho que ter a mesma bandeira que Ele. Eu tenho que ter amor. E eu oro para que isso não seja uma coisa muito teórica, sabe? Ah, tá aqui legal o que ele falou, muito bonito. E daí? Não. A gente tem que viver isso, sabe? Viver o amor de Deus. Viver em prol das pessoas, ajudar as pessoas, quem está passando fome, quem está passando frio. A maior demonstração de amor para uma pessoa é você pregar o evangelho para ela. Porque quem que ama alguém e está vendo a pessoa ir para o inferno e não faz nada? Se você ama, você vai pregar, você vai evangelizar, você vai doar, você vai semear, você vai fazer ação social, você vai fazer de tudo. Mas a gente precisa amar. Tá? Então, dá uma olhada aqui rapidamente, né? O amor, ele é paciente. A gente é paciente. O amor, ele é bondoso.
O amor, ele não se vangloria, não é orgulhoso, ele não maltrata ninguém, ele não é egoísta, ele não é iracundo, né? Se ira toda hora, ele não é rancoroso. O amor não se alegra com aquelas injustiças, mas sim com a verdade. Sabe? Tem uma série de coisas aqui que ele fala. Isso é o amor, e isso é o que tem que caracterizar o cristão. Então, lembre-se dessa lição que Jesus falou, irmãos. Eu vou subir. Eu vou voltar. Eu já falei tudo o que eu queria para vocês e agora está na hora de eu voltar lá para a glória. Para ser intercessor de vocês junto com o Pai lá. Mas não esqueça do mandamento principal. Amem um ao outro. Amem uns aos outros. Pratiquem o amor. O amor é vivo. Como eu disse, não existe amor teórico. Amor ou é prático ou não é amor. Viva o amor. Você quer ser um cristão aprovado? Você quer ser como seu mestre? Então cumpre todas as regras, todos os mandamentos que ele deixou. E lembrando que todos se resumem a isso, você quer ser como Jesus? Ame. Ame a Deus acima de tudo e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos?